vez eu vou mostrar um pouco para vocês de resquícios romanos aqui em Coimbra. Nós temos algumas edificações ainda do período romano, século I depois de Cristo, durante o Império de Augusto. Então a imagem vai ficar escura, vai ficar clara, porque aqui onde eu estou já não tem sol, mas lá atrás tem sol, então dá esse contraste. Vamos ao aqueduto. Então aqui temos o aqueduto, ó. Toda essa parte aqui vem até aqui. Fascinante. E ele continuaria, quer dizer, continuou, mas aí teve uma demolição em algum período que eu não sei muito bem quando foi. E a obra foi descontinuada aqui, atrás desse poste, né? Então, destruíram o aqueduto até aqui. Muito provavelmente foi para construir este prédio aqui, que pertence à Universidade de Coimbra, né? Só que esse prédio aqui é mais recente, é do século XX. A gente percebe pela estética da arquitetura que é bem nazista, né? Foi durante o período de Salazar. Aqueles outros prédios também. Mas podemos ver aqui, ó. Aqui era a continuação do aqueduto. A gente percebe aqui um pedaço do arco. Essa construção aqui também é da Universidade de Coimbra, pertence à Universidade de Coimbra, só que foi feita no século XVIII, durante a gestão de Marquês de Pombal. Muito provavelmente parte da destruição dos edifícios históricos aqui de Coimbra se deu no século XX, principalmente durante a gestão de Salazar. E uma coisa curiosa, não sei se vocês estão vendo ali, ó, um muro grande ali bem no meio de tudo, essa construção grande, é a prisão de Coimbra. A gente tem a prisão assim bem no meio da cidade. Então esses muros são muros da prisão, o sistema prisional fica aqui. Normalmente fica mais afastado, né? Aqueduto bem de perto. Aqui temos a estátua do Papa João Paulo II. Lá em cima fica a Universidade de Coimbra. Este aqui é o Museu Machado de Castro, é um museu nacional. Ele é interessantíssimo porque só pela arquitetura a gente já percebe. Temos aqui a arquitetura medieval e o resto aqui do século XIX. Aqui a igreja também. Não é medieval, mas deve ser anterior ao século XIX. E ele foi construído, esse museu, em cima de ruínas do século I depois de Cristo. Durante o período do Império Romano. Aqui era um fórum romano, da época do Imperador Augusto. Eu visitei esse museu, óbvio não dá para filmar lá dentro, eu visitei as ruínas, lá tem bustos e tudo mais, vou deixar as fotos para vocês. Olá pessoal, estou em Braga, norte do Portugal, né? Uma cidade bem próxima à Espanha já. Estou num lugar chamado Ruínas Romanas do Alto da Cividade. Um espaço em que, no período de dominação romana, e aqui mais precisamente século II depois de Cristo, essa região se chamava Bracara Augusta. Então nós temos aqui termas romanas, ruínas de termas romanas, e depois de um teatro romano, mais ali. Não sei se vocês estão escutando barulho, estão cortando grama lá no fundo. Era um espaço de ócio, de lazer, né? O ócio naquele momento histórico não era visto como ou pecado ou algo negativo, né? A gente está num momento pré-burguesia, essa questão de trabalho que dignifica o homem é chavão burguês, né? A gente está num período aqui em que o ócio era incentivado. As termas fazem parte da cultura romana, o teatro da cultura grega herdada pelos romanos. E esse espaço aqui foi construído durante o Império de Trajano. A gente sabe que durante o Império de Augusto, essa parte foi, digamos, colonizada, não sei se usava esse termo naquela época, mas era uma parte de domínio do Império Romano. Então, durante a gestão de Augusto, o Império Romano se expandiu por toda a Península Ibérica. Então, por todo Portugal temos ruínas romanas, né? Regiões. Aqui Portugal e também Espanha. Em Espanha eu não explorei nada ainda não tive oportunidade. Nós temos a região toda, né, o país inteiro com vestígios, com ruínas aqui e ali, porque toda a Península Ibérica foi dominada pelos romanos. E aqui essas termas, elas
foram construídas no século II depois de Cristo, sofreram acho que 2 reformas, no século III e depois no século IV. E depois disso, né, já tivemos as invasões bárbaras e aí tudo que era romano acabou sendo destruído, como já aprendemos na história. Essas ruínas foram descobertas no final da década de 70, parte das escavações foram identificadas no final da década de 90 e 99. Então aqui temos as ruínas das termas. Aí percebemos várias divisões, vários compartimentos, né? Vários cômodos, digamos assim. E aí por que será? As termas romanas elas eram gigantescas e havia espaço para banho frio, para banho quente, sauna, né? Só o vapor. E o lugar para passar óleo, né? Então acho que eles se besuntavam bastante. Então era um ritual. E era um ritual que fazia parte da cultura, não era algo apenas para ricos, não. Ricos e pobres. Então, era da cultura romana, sem importar a classe social. É claro que havia lugares para ricos e havia lugares para pobres, né? Sempre houve essa divisão de classes no mundo. Mas não é a prática, né, algo específico de uma classe. É isso que eu achei bem legal. É como a frequência às arenas, né? Então era para todas as classes. Não era algo exclusivo de uma classe só, um esporte de uma classe só para identificar a cultura de um grupo, os hábitos de um grupo. Não, eram hábitos de romanos. Então, como era o processo? Eles entravam nas termas, trocavam de roupa, aí tomavam um banho frio, depois iam para outra área, tomavam outro banho frio, depois tomavam banho quente, depois se besuntavam, mais ou menos nessa ordem. Primeiro banho frio, depois o quente, aí podiam voltar a fazer isso, aquilo. As termas maiores, que não é o caso dessa aqui, em Roma tem termas gigantescas, as termas maiores eram uma espécie de clubes. Havia espaço para biblioteca, havia espaço para esportes, como um clube hoje em dia. Percebam que essas entradas aqui, ó, eram na parte baixa, no subsolo. Entradas onde escravos, né, costumavam colocar, acender fogo, fornalha, porque afinal de contas o vapor das saunas e o calor da água quente vinha debaixo do piso, né, por fogo, fogueirinha posta. E aqui bem ao lado da terma, bem colado mesmo, nós temos vestígios de anfiteatro, né? Aqui a gente percebe, ó, o meio círculo. Desculpem o barulho, mas tem gente trabalhando ali com cortador de grama. Parecia britadeira, mas é cortador de grama. Então, voltando, ó, percebemos aqui o meio arco característico dos teatros e das arenas, né, também. E tem, sem falar que tem ali embaixo aquela depressão toda, né, que é o lugar onde ficava o palco, onde tem um senhor ali trabalhando. Aqui temos vestígios, né, do que foi tudo isso. Então a gente percebe que aqui era um local cultural, ó, porque aqui temos as termas, né, e logo ali o teatro. Percebam que eram espaços públicos de excelência. Deste ângulo aqui nós conseguimos perceber melhor o contorno do teatro, né? Então aqui começa aquela parte do círculo com escada e tal. E ali nós vemos a gradação, né, do solo de maneira inclinada. Mais adiante, ó, ali tem mais ruínas e o barulho continua, não tem jeito. E aqui, nessa parte cercada aqui, com ferro, é onde estão as ruínas das termas, né? Agora, o que é interessante para vocês entenderem bem, porque só com escombro não é possível, é que nós temos, ó, uma reconstituição do que provavelmente teria sido o teatro. Então, aquela partezinha ali que eu mostrei primeiro do contorno subindo, era isso aqui. E aqui é a gradação da parte da plateia, né? Até ali ser o palco, ó. Não sei se vocês percebem. Aqui é a gradação da plateia, ali o palco. Aqui é a parte de subida, que é essa aqui.